tarde. Hoje eu quero falar acerca, da psicologia das multidões, né? E não há nada mais propício do que falar da época de hoje, né? Porque nós estamos vivendo um período, né, vamos dizer assim, de polarização ideológica muito forte. E o pensamento ideológico, ele se assemelha muito ao pensamento religioso, porque a linguagem simbólica busca dar significado. Dar significado, por exemplo, ao indivíduo que entra, é embargado nesse meio. Conforme Carl Jung ele afirma que pessoas não têm ideias, né? Ideias têm as pessoas. Então, as ideias, por exemplo, fazem a pessoa abrir mão até mesmo da sua própria individualidade a lutar, né, em favor dessa ideia, desse ideal, seja no campo ideológico, né, ou seja no campo político, né, e filosófico, né? Porque a pessoa ela vai se desfragmentando de si e fazendo parte de um grupo. É como que existisse uma espécie de um todo e que o indivíduo, né, ele faz parte desse todo. Ele se desvinculando desse todo, ele tem a sua individualidade. Mas quando ele se vincula novamente a esse todo, ele perde a sua individualidade e ele começa a pensar como a multidão, como a ideologia impregna a multidão. E não há nada melhor para falar disso do que Gustave Le Bon, né? Que foi o primeiro psicólogo a trabalhar o conceito de a psicologia das multidões, né? Por exemplo, antes de Freud escrever o seu livro A Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele se baseia muito nas obras de Gustave Le Bon, né? Que é um psicólogo, na verdade, um sociólogo, né? Ele era um polímata, até filósofo também, que ele vai estudar essa filosofia. Mas qual o contexto que se insere essa filosofia de Gustave Le Bon? Na verdade, essa sua psicologia das massas. Por exemplo, né, a Europa, né, vamos dizer assim, estava saindo de uma transição totalmente religiosa e ela foi suplantada pelo positivismo de Auguste Comte, né? E a filosofia de Auguste Comte, ela se referia, por exemplo, à ordem e ao progresso, né? Extirpando a religião no meio. Dentro da filosofia de Comte, existem três tipos de pensamento ao longo da história, né? Existe o pensamento teológico, né? Que é o pensamento dos deuses, em que os deuses regem a humanidade. O pensamento metafísico, né? Ou seja, o pensamento do ser e das coisas, né? Que o homem até elabora o conceito de ontologia, né? Que é a doutrina do ser. E o último estágio, que é o estado científico. Então, Auguste Comte ele começa a diversificar esses três períodos. Né? Passado, né? O primeiro pensamento é o pensamento de uma criança, né? Por exemplo, que o seu mundo é guiado pelo imaginário. O segundo pensamento, que seria o metafísico, né? Que ele está abrangendo, por exemplo, o período do iluminismo, até da renascença do iluminismo, que o jovem começa a pensar por si mais, influenciado por fatores de outras culturas até. E tem um resquício também dessa teologia. E o pensamento adulto, que seria o pensamento do positivismo, que é totalmente desvinculado desses dois pensamentos, que é totalmente racional. Então, quando o positivismo se estabelece, né, na Europa, começa a surgir um borbulhar muito grande de religiões que começam a brotar, né, em oposição ao movimento positivista e até mesmo dentro da filosofia, né? Por exemplo, no século XVIII começa a nascer as religiões como ciência cristã, né? Começa a nascer também os fenômenos das irmãs Fox, né? Que é o espiritismo, a teosofia,
né, que é a filosofia, né, da Mary Baker Eddy, e dentre outras correntes, né. Também surge, por exemplo, um filósofo chamado René Guénon, que ele trabalha mais o conceito metafísico, né. Então você vê que essas duas correntes já começam a lutar, por exemplo, contra a filosofia positivista, né. Inclusive, por exemplo, R.R. Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, né, também, que é outro escritor que fala sobre as crônicas de Nárnia. Eles começam a fazer o quê? Né? Lutar contra essa corrente vigente, que o ser humano não é guiado pela razão ou pela lógica. O ser humano é guiado pelas suas crenças e pelas suas fantasias, por essa concepção, né, de essência, né? Por exemplo, tem o filósofo Leneve, né, juntamente com o Henry Bergson, né, que trabalha o conceito, por exemplo, o conceito do ser, né? Porque como a filosofia positivista ela é totalmente racional, ela extirpa essa concepção do ser, ela trabalha somente o conceito de técnica, né? Então, tanto os filósofos como os teólogos da época tentam resgatar a humanidade, né? Dentro desse caldo, né, cultural muito forte. Mas é interessante que a partir desse período começa a borbulhar, né, as religiões, as filosofias, né, e a religião começa a ter um caráter muito forte, né, através disso, né, como uma forma de protesto ao positivismo. E é dentro desse contexto que aparece o filósofo, né, e psicólogo Gustave Le Bon, né? E o que ele começa a elaborar quando ele estuda o conceito da psicologia da religião? Por exemplo, que a pessoa perde a sua própria individualidade quando está dentro de um determinado meio religioso, né? Ou meio religioso ou meio ideológico. Por quê? Porque uma característica que a pessoa não consegue ter dentro de si quando está sozinha, quando ela está no meio da multidão, assume nele um caráter totalmente ancestral, né? Um caráter totalmente ancestral, um caráter totalmente animal. Por quê? Porque o homem, ao longo da história, ele sempre agiu em tribos, né, em bandos. E é isso que estabelece no homem. Porque quando ele está dentro de um determinado grupo, ele perde a sua racionalidade, ele começa a pensar de acordo com as multidões. Ele perde o senso crítico, né? Porque isso causa um gatilho muito forte dentro da pessoa, em que a pessoa perde o sentido de razão, o sentido de coerência, né? É por isso que diz essa frase, né, que é muito salutar, a dizer que a multidão é burra. Por quê? Porque ela é guiada, por exemplo, pela voz de um líder, né? O que o líder incorpora uma ideia e ela se incorpora à ideia do líder como se incorporasse ao líder, lutando a favor da ideia que o líder propaga. Indiferente se o líder ele é um psicopata ou não. Mas o líder ele tem essa característica, né, por exemplo, né, de ludibriar as multidões com o seu discurso. Mas como é que ele ludibria? Por exemplo, ele pega uma classe que está sendo totalmente ostracizada, né, ou marginalizada, e ele coloca na multidão aquela paixão que seria sua, né? E fazem essas pessoas despertar um sentimento de raiva e ódio. Por que isso acontece? Porque a realidade daquele que prega a mensagem é igual daqueles que ouvem essa mensagem. Então, a partir daí se cria o grupo, né? Então, o Gustave Le Bon, quando ele começa a estudar o conceito, né, da mentalidade do homem nesse meio, né, religioso, é que o homem ele perde totalmente a sua identidade e a sua individualidade, né? Por exemplo, uma coisa que acontece também que é muito salutar, hoje em dia, né, nós temos, por exemplo, um conceito de ideologia muito forte, o conceito de massa, mas só que essa massa ela não é visível, ela acontece muito nas redes sociais e na internet. Então, basta um gatilho em que as pessoas se vinculem a essa ideia, né? E mediante a visão de Gustave Le Bon, psicologia de massa não se refere estritamente à multidão, né? Ela começa, por exemplo, quando essa multidão começa a ter uma espécie de conexão neural entre elas, né? Uma brain net, uma concepção mental que as une. Por exemplo, você pode ver uma multidão, mas ela não
Você pode ver uma multidão de 1000 pessoas, só que elas não estão conectadas entre si. Mas se tem um gatilho que ativa essas conexões neurais, então as pessoas começam a fazer o quê? Pensar do mesmo modo. Eu posso aqui ter a mesma mentalidade que tem um homem em Paris, um homem em Bangladesh, um homem na Índia, né? Um homem na Rússia. Então, é um gatilho que ela vincula um certo tipo de ideal ou de indignação que está destruindo a dignidade do povo. Porque a concepção da manipulação, ela sempre desvincula o ódio da indignação. Porque quando você luta, né, a favor de um ideal, na verdade, a sua violência tem significado. A sua violência ela é reativa, porque você está lutando contra uma ordem superior e você quer estabelecer a verdade do seu grupo. Então, todo grupo que visa lutar por um ideal, ele cria uma concepção de um inimigo imaginário, né? Então, todos aqueles que se contrapõem à ideia do grupo devem ser extirpada do grupo. Aquele que pensa conforme o grupo vai tendo a identidade do grupo. Então, quando a pessoa ela se desvincula do grupo, essa mesma pessoa ela entra em um estado de anomia existencial, crise existencial. E a pessoa muitas vezes entra em estado de suicídio. E você verifica muito, né, esses tipos de atitudes em seitas religiosas, né? Americanas principalmente, que se você estudar você vê que as pessoas quando saem, por exemplo, da seita religiosa, ela perde o seu significado de vida. Por quê? Porque tiraram a identidade dela e colocaram nessa pessoa, nesse indivíduo, a identidade do grupo. Então quando ela sai, porque ela está exercendo o senso crítico, ela está lutando contra uma ordem estabelecida, né, pela ideia do grupo. E essa pessoa ela é considerada como um inimigo. Então, essa pessoa não pode ser extirpada. Essa pessoa tem que ser destruída. Porque inconscientemente, no conhecimento coletivo, a pessoa que se desvincula, ela conspira para poder destruir o grupo. Então, o grupo sempre tem esse critério de assassinato de reputação para poder manter a sua própria identidade, né? Então, eu estou falando para vocês aqui de uma maneira muito reduzida, né, acerca da psicologia das religiões. E um livro também que eu quero indicar para vocês, que seria do próprio Gustave Le Bon, né, que é a Psicologia das Multidões, tá? Muito interessante aqui esse livro, viu? Eu indico até para vocês. Ele trabalha, por exemplo, muitos conceitos como a pessoa faz parte do coletivo, né? Quando esse coletivo ele é totalmente imaginário, né? Quando você vê algo que não existe mais, levado pela conexão, vamos dizer assim, neural do grupo, você é induzido a pensar igual a ele. Então, uma mentira se torna verdade, né? Por exemplo, manifestações religiosas, de visões, as pessoas que veem santos, veem anjos, né? E tudo, né? As pessoas são induzidas a ver algo que não existe, né? Então, como se ela pensasse contra, ela estaria fazendo... Se ela pensasse contra, na verdade, né, ela estaria fazendo uma espécie de antagonismo nesse grupo. Então a pessoa tem que abrir mão da sua própria verdade para se aderir à ilusão do grupo. Algumas pessoas fazem isso, né, ou porque tem uma sugestão muito forte de ser induzida, ou a pessoa faz isso por medo, por não ser, por exemplo, ostracizado pelo próprio grupo e ser extirpado, porque essa mesma pessoa acredita que esse grupo é a verdadeira família dele, porque os seus ideais são iguais. Então, muitas vezes as pessoas, quando estão vinculadas ao ideal, o que elas fazem? Elas se separam da sua família. Isso acontece muito em determinados líderes religiosos. Acontece mais religiosos do que políticos, mas hoje em dia tem acontecido muito isso. As pessoas abrem mão da família, abrem mão do convívio particular, abrem mão, né, desse convívio sólido da família para se apoiarem em uma ideia. Então a ideia ela é sempre superior ao conceito do indivíduo e as pessoas abrem mão. Mas como toda ideologia, conforme o tempo a pessoa se frustra, né? É interessante que quando uma pessoa é jovem, é muito fácil dela ser induzida. Mas quando a pessoa vai maturando, né, a pessoa ela percebe, por exemplo, pelos meandros da vida, que ela foi totalmente equivocada, né, induzida a pensar
né, dessa determinada maneira, desse determinado grupo. É por isso que todas as pessoas vinculadas a um sistema ou religioso, ou ideológico, ou político, na maioria das vezes essas pessoas se tornam realmente frustradas e começam a viver a própria vida que lhes cabe, né? Totalmente desvinculada de qualquer critério. É aquela frase que diz Nietzsche, né? Eu queria ter o ideal para poder abrir mão desse ideal na hora que me questionar sobre esse ideal. Então, a crítica que Nietzsche fala, né, ao positivismo se basta, principalmente nesse princípio, né? Porque todo o ideal ele corrompe o conceito de corpo, o que você sente. Porque o grupo fala o que você deve sentir, né? Então você tem que abrir mão do seu sentimento para que você faça parte do sentimento do grupo. Então a filosofia de Nietzsche ela luta contra esses dois aspectos até, né? Ele luta contra o romantismo, né, que já estava acabando, né, no período alemão, e com o advento do positivismo, né? Então o homem ele é sempre vinculado a dois tipos de ideias, né? De acordo com a filosofia da época, né? Até que nasce esse movimento de massa muito grande, né? Ou o homem se vincula ao ideal político, que seria o do positivismo, ou o ideal religioso, né? Que era o católico, que era o protestante da época. Então, assim, Nietzsche, quando ele começa a questionar esses dois valores, que ele até elabora o conceito de Übermensch. Mas isso não é o que eu quero falar, né, nesse vídeo de hoje. Mas o que eu quero falar mesmo é acerca desse livro, né, de Gustave Le Bon, né, Psicologia das Multidões. E é um livro, por exemplo, que influenciou muito as obras de Sigmund Freud ao escrever, né, em relação à psicologia de massas e análise do eu. Muito obrigado a todos.